Boa noite, pessoal. Muito boa noite para você que está aqui. Bora falar de novo sobre relacionamento? Porque afinal das contas, o que é que comanda a nossa vida, né? Em todas as áreas da nossa vida a gente fala sobre relacionamento. A gente está sempre se relacionando. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. O tempo todo você está se relacionando com alguém. Então, se você não consegue se relacionar, se você tem problemas de relacionamento, dificuldades de relacionamento, precisa parar e olhar se o probleminha aí, né, não é com você, né? Não com o outro. Sempre lembrando que o outro a gente não consegue mudar, certo? O outro, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, como ele pensa, como ele age, a gente tem zero controle sobre isso. Então, se eu não tenho controle sobre o outro, eu não vou perder meu tempo pagando curso, ficar ouvindo pessoas falarem como conquistar, como fazer isso, como fazer aquilo, porque, de novo, eu não tenho controle nenhum sobre as atitudes do outro, sobre o pensamento do outro, sobre as ações do outro, mas eu tenho sobre o meu, certo? Então, o que eu posso fazer com isso? Aqui que entra o seu poder pessoal. Eu posso ter o controle daquilo que eu consigo mudar, daquilo que eu consigo transformar, que são os meus pensamentos, certo? Tudo aquilo que você sente aqui no seu corpo, todas essas sensações que você traz pro seu corpo, todas aquelas ações que te levam, né, a se movimentar na vida, são baseados nos pensamentos, sejam eles conscientes ou estando você consciente ou não do tipo de pensamento que está na sua cabeça. Então, se você não controla os seus pensamentos, se você não tem consciência deles, eles vão estar dominando a sua vida e você vai dizer que é o destino. Ah, porque Deus quis assim, porque o universo conspirou para que isso acontecesse. Não, queridora, são os seus pensamentos que estão tão automáticos que você não consegue nem mais ter noção do que é que tá passando na sua cabeça. Quem aí já teve crise de ansiedade ou já teve alguma sensação no corpo que você fala, aquela famosa frase, né? Você vira e fala assim: nossa, do nada me deu uma crise de ansiedade. Do nada me deu um medo aqui. Do nada me deu uma dor de cabeça. Do nada me deu uma dor de estômago. Não é do nada. O seu corpo está respondendo por algo que você está pensando. Ai, Carol, não tô pensando em nada. Será mesmo que você não tá pensando em nada? Então tu morreu, garota. Tu morreu porque não tem como você não estar pensando em nada. Você estava pensando em algo, só que esse pensamento tá tão automático dentro de você que você nem sabe mais o que tá pensando e que tá fazendo produzir no seu corpo reações não muito agradáveis, né? Se você estiver pensando, se eu falar assim pra você: nossa, fecha seus olhos, respira fundo, vai pro mar, sente a areia, você pisando na areia, ela é fofa, ela é áspera, a água tá quente, tá fria. Você consegue. Você tem essa noção de sentir se a água tá quente, se a água tá fria. Você tem a noção de sentir se a areia é grossa, se a areia é fina. E por que você consegue sentir sendo que você nem tá na praia? Você tá aí deitadona na sua cama. Porque você imaginou, você trouxe para o seu cérebro essa visualização e o seu cérebro entendeu que você estava lá. O seu cérebro é atemporal, ele não tem noção de presente, passado, futuro, real ou irreal. O que você pensou, o seu corpo vai reproduzir aquilo que está passando na sua cabeça. Beleza? Tá aí, sua linda! Muito obrigada. Então tá bom, muito obrigada, agradeço. Outra coisa, né? Que a gente conversa bastante, eu e as minhas clientes. Já que a Thaís trouxe isso aí, Thaisinha linda é minha cliente. O quanto você recebe? Eu acho que a maioria que tá aqui hoje é mulher, né? O quanto a mulherada sabe receber? O quanto você recebe um elogio? Quando alguém fala aí, que nem a Thaís falou, né? Carolina Lima está gato. Quando você vai falar assim: ai,
meu cabelo tá sujo. Ai, não, nossa, você tá viajando. Eu tô só, ai, meu, tô com uma maquiagem nada a ver. O quanto você se degrine, o quanto você se coloca pra baixo quando alguém te elogia. Isso é você receber. O receber vem desde um elogio, desde uma ajuda, tudo que tiver aí disponível para você na vida, no universo, pro outro, você consegue receber? Você, mulher, consegue receber? Ou será que você tem uma dificuldade? Se chega um gatinho e fala que vai pagar a conta pra você já vem, não, deixa que eu pago. Já vem chegando, já chega chegando. Não, deixa que eu pago. Não, deixa que eu faço. O cara pensou em alguma coisa, você já tá lá, bum, e fez. Quem aí é assim? Já sai fazendo. Tá totalmente na energia yang, que a gente diz, né? Hoje eu tive um papo profundo com uma cliente nova e ela consegue, né, Thaisinha? Muito bem. Hoje eu tive um papo com uma cliente nova e o papo rendeu, porque ela falou assim pra mim, eu tava explicando pra ela sobre as polaridades feminina e masculina, tá? Polaridade falando de energia masculina e feminina. E aí eu disse pra ela, nem sei de onde surgiu o assunto, porque ela tava falando que saiu, não sei o que lá, e ela falou assim, se eu tô afim eu vou pra cima. Aí eu falei, a gente tava falando sobre como a balada hoje é diferente da nossa época, né? Como as pessoas estão agindo diferente. Como a mulherada tá mais ativa, como a mulherada tá chegando mais, elas não ficam esperando. E elas estão mais ativas, é a palavra, né? E ela virou e falou assim, ai, que comentário machista. Eu disse pra ela assim, eu não disse que a mulher não tem que chegar. Eu não disse que a mulher não pode fazer isso. Eu disse que a polaridade feminina é de ir, olhar, né? Eu dou a deixa de que eu estou disponível, mas a ação do ir, a ação do fazer e do acontecer é do homem. Porque o homem faz, o homem conquista, o homem, isso a gente está falando de energia masculina e feminina, yin e yang. Se você parar para pensar no ato sexual, o homem entra na mulher, ele penetra na mulher. Então, ou seja, a mulher é interna, a mulher interioriza as coisas. Então, a mulher é sentimento, a mulher é muito mais para dentro do que para fora. O homem é tudo pra fora, ele vai, ele age, ele vai buscar, ele vai desbravar. Isso é cérebro, gente, que eu tô falando, tá? Não é questão de ser machista ou não. Aí ela falou assim, não, mas eu falei, você vai chegar num cara e vai falar pra ele assim, oi, beleza, tô a fim de te beijar, e vai lá e beija o cara? Ela, não, mas eu deixo claro de que eu tô afim. Eu falei, então, isto é uma coisa. E o que tem de machismo nisso? Você vai dizer que você está com a guarda baixa, que você dá um sinal de que ele pode seguir, mas o ato de seguir é do homem. Por quê? Porque se você chega ali e fala que quer e já vai fazendo as coisas, ele não teve um desafio. E o cérebro do homem, ele é programado para desafios, ele gosta de desafios, ele gosta de ir lá e resolver problema, ele gosta de ir lá e fazer acontecer, ele gosta de encher o peito, né? Aquele pavãozão e falar, eu fiz, eu posso, eu consigo. Só que você precisa deixar com que esse pavão infle aí, né? E você fazendo as coisas, ele não tem ação. Ou seja, não tem força, não tem admiração. E você, inclusive, perde admiração também. E por que eu perco admiração, Carol? Você gosta de ficar com alguém ali que não faz nada? Fica com a bunda sentada na cadeira, no sofá e não faz nada? Fica simplesmente ali parado? Você consegue admirar uma pessoa assim? Eu não consigo, eu não sei vocês, tá? Eu não consigo admirar uma pessoa assim. Eu acho que uma pessoa que vai, que faz acontecer, que corre atrás dos sonhos, das metas, dos desejos, isso sim é algo de brilhar os olhos, né? Então, você precisa saber o que você quer. E a gente estava falando de polaridades, e ela conseguiu entender o que acontece nessa grande maioria hoje. Existe uma rede, né, de pessoas que se denominam feministas
e eu não tenho nada contra, tá? A única coisa que eu penso, Carol, que é da a minha visão existem um monte de mulheres lutando por mulheres na energia masculina. Que não faz sentido nenhum. Eu tô lutando pelos direitos das mulheres e não sei o que lá, mas eu tô indo pra luta. Quem vai pra luta, gente? É a mulher ou é o homem? A mulher, ela consegue o seu espaço sem estar na energia yang. Eu não preciso ir pra energia yang pra conquistar as coisas. Isso não é feminino. Isso não é da gente. E aí despolariza. O que acontece é isso, vai despolarizar um relacionamento. Aí ou esse tipo de mulher, ela atrai homens totalmente yangs, que são mais sentimentais, homens que são mais pra dentro, né, são mais sensíveis, vai despolarizar. Depois não pode reclamar, né? Ai, porque o fulano tá do meu lado, ai, não pode falar nada. Ué, se alguém tá na posição masculina, o outro tem que estar na posição feminina. Energia, tá, gente? Energeticamente estou falando. Se alguém tá yin, o outro tem que estar yang. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Certo? Então, quem é você no seu relacionamento hoje? Será que eu tô ocupando o lugar de yin ou eu estou ocupando o lugar de yang? Quem és tu no relacionamento? Precisa entender aí o seu lugar para saber o que acontece dentro do seu relacionamento. Porque depois você vai culpar sempre o quê? Que é mais fácil o outro, né? Ai, o outro não fez tal coisa, o outro não fez isso, o outro não faz aquilo, o outro não me agrada, o outro me desagrada, o outro. E você? Cadê o seu papel e a sua parte dentro do relacionamento? O relacionamento é feito de duas pessoas. Então não existem dois culpados, existem dois responsáveis. Responsáveis pelo relacionamento. São duas pessoas trabalhando para que o relacionamento dê certo. Se um só tá trabalhando para que o relacionamento dê certo, a balança vai despencar. Não tá equilibrado. Precisa de equilíbrio. Certo? Quem concorda aí? Ou quem discorda também pode pôr aqui que eu aceito a sua discordância, eu aceito a sua opinião, eu aceito aquilo que você pensa. Posso não concordar com você, mas eu aceito. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Tô fazendo essa introdução aí, né, pra gente chegar a entender que o que acontece hoje nos nossos relacionamentos, agora na vida adulta, é todo um reflexo do que aconteceu lá atrás com a gente. Seja lá atrás dias, seja lá atrás meses, seja lá atrás anos e principalmente o que aconteceu na sua infância. Oi, Jéssica, tudo bem? Não vi que você estava aqui. Faz sentido, boa, Fato. Ótimo, estão acompanhando, né? Então, assim, por que eu quis trazer isso? Como esses acontecimentos do seu passado afetam no seu relacionamento? Se lá na minha infância eu me senti desvalorizada, eu me senti desprotegida, eu me senti não vista, eu me senti não amada, eu vou buscar tudo isso nos relacionamentos agora de adulto? Ah, Carol, mas eu não fui assim. Eu não disse que você foi, eu disse que você se sentiu assim. Muitas vezes a gente não foi mal amada, ou a gente foi vista sim, a gente foi amada sim, só que a gente achou que não. E o que importa é como a gente se sentiu, e não de fato o que aconteceu, né? O que importa, que eu digo assim, aqui no cérebro, tá? E é por isso que você precisa fazer esse trabalho de autoconhecimento para você desmembrar isso da realidade e da sua fantasia, daquilo que você criou. Porque você vive nesta bolha que é que você criou. Eu criei essa sensação de que eu não fui vista, de que eu não fui valorizada, de que eu não fui amada. Mas os meus pais me amaram. Os meus pais olharam para mim, os meus pais me deram tudo aquilo que eles podiam me dar. Talvez eles não me deram o amor da forma que eu gostaria de ter recebido. Talvez eles não me olharam da forma que eu gostaria que fosse de ser vista. Talvez eles não me valorizaram da forma que eu gostaria de ser valorizada, mas eles fizeram tudo isso da forma deles. E que eles podiam fazer, que eles tinham conhecimento. E se não fizeram, é porque também nunca receberam. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se eu nunca recebi amor, se eu nem sei o que é amor, como é que eu vou amar o outro? Se eu não sei o que é uma alegria na vida, como é que eu vou fazer o outro feliz? Eu nem sei o que é isso.
Se eu nunca comi uma lasanha na vida, como é que eu vou oferecer para o outro se eu não sei nem o que é uma lasanha? Entende como é o cérebro? O cérebro só reconhece aquilo que ele conhece. Se eu não conheço determinado comportamento, se eu não conheço determinada emoção, eu não tenho como te dar. A não ser que eu desenvolva, mas para eu desenvolver eu preciso conhecer. E como que eu vou saber que eu não tenho? Olhando para dentro. Como eu vou saber que eu tenho? Olhando para dentro. A resposta nunca tá fora, a resposta tá sempre dentro. Então, seja o que for que aconteceu com você lá atrás, se em algum momento na sua vida você teve, que a gente chama, né, um amor interrompido, que acontece muito, que a gente chama na constelação familiar. O que é um amor interrompido? Em alguma maneira você interrompeu um amor com papai e mamãe. Por exemplo, tem uma cliente minha que ela tinha muita dor de cabeça. Ela tinha muita dor de cabeça. E uma das técnicas que eu uso é o desbloqueio de memória. O que é o desbloqueio de memória? A gente vai entender a causa na raiz, o que é esse sintoma que ela tem. Então ela tinha crises e crises de dor de cabeça e ela nunca conseguia entender. E eu falei, a gente precisa pegar o padrão. Vamos prestar atenção aí quando você tem dor de cabeça. Ah, eu tenho todo dia. Ah, eu tenho toda hora. Eu falei, é impossível. Um segundo do dia você não tem dor de cabeça. Só que essa dor de cabeça tá tão automática e o seu pensamento tá tão automático que você já não percebe a hora que você tem e a hora que você não tem. Você só consegue olhar pra você quando você tá em dor. Você treinou esse olhar pra você. Você treinou o seu olhar de eu olho pra mim toda vez que eu tenho dor. Então eu preciso criar um novo hábito de olhar pra você quando você está bem, quando você está saudável, quando você está ótima, feliz, alegre, entendeu? Então a gente cria um novo hábito. Porque tudo isso é treino, gente. Não vem falar assim, mas eu sempre fui assim. Você sempre foi assim porque um dia você começou a ser assim. Aí no outro dia você foi igual, e no outro dia você foi igual, e no outro dia você foi igual. Aí você tá 30 anos pensando do mesmo jeito. E aí você quer vir pra uma sessão e falar assim, eu não quero mais pensar nisso e quer que amanhã você mude seus pensamentos. Sendo que você tá há 30 anos num padrão de pensamento. Treino, repetição. Treino, repetição. Treino, repetição. Entende? Eu preciso criar um novo hábito. Meu cérebro trabalha por substituição. Se eu não quero uma coisa, o que eu quero no lugar? Eu não quero sentir ciúmes no meu relacionamento. Eu não quero me sentir desvalorizada. Eu não quero me sentir pequena. Eu sempre pergunto para os meus clientes, né, na primeira sessão, o que é que você quer? Vem uma lista gigantesca de tudo que não quer. E eu falo, gente, eu não perguntei o que você não quer, eu perguntei o que você quer. Olha onde está seu foco. Tudo aquilo que eu foco expande. O que é que você quer? E aí a pessoa trava. Porque ela não sabe o que ela quer, ela sabe o que ela não quer. Mas o que ela quer, ela não sabe. Alice no País das Maravilhas, se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. É esse nível. E aí faz o quê? Eu não sei o que eu quero, então tudo que chega tá bom. Se olhou pra mim, me senti ali um pouquinho vista, um pouquinho valorizada, amada, opa, pega que é teu. E aí vai. E aí depois não sabe porque fica nessa dependência, cria uma dependência emocional. Por quê? Porque eu preciso do olhar do outro. Eu me sinto muito feliz quando ele me olha, eu me sinto muito feliz quando ele tá me elogiando. Aí se um dia ele não te elogiar, nossa, acabou. Acabou o mundo pra você. Porque a sua segurança tá no outro. A minha segurança está em ele me elogiar. Então, se ele um dia não me elogiar, morri. Morri porque eu não me senti vista, amada, valorizada e etc. Tá fazendo sentido pra vocês? Fichas caindo por aí? É assim que o nosso cérebro funciona. A gente tem memórias no nosso corpo. E a gente que criou essas memórias, conforme eventos foram acontecendo na nossa vida, foram criando carimbinhos no nosso corpo. E o nosso corpo vai reagir toda vez que apertar esse botãozinho aí, conhecido como gatilho. Toda vez que eu tava falando do amor interrompido, comecei a falar e parei, né, da menina. Ela tinha muita dor de cabeça e ela não conseguia entender de onde vinha essa dor de cabeça. O que estava acontecendo? A gente começou a mapear e a gente chegou numa memória de quando ela era pequenininha. A mãe dela teve que fazer uma cirurgia. E ela era muito pequena, a mãe dela vivia em casa, enfim, a mãe dela não trabalhava fora.
E foi a primeira vez que ela se separou fisicamente de mamãe. Mamãe teve que ficar no hospital uns dias, não lembro se foi 3, 4 dias, ela teve que fazer uma cirurgia. E para a menininha foi o maior trauma, porque assim, como assim a minha mãe não tá aqui? A minha mãe não está comigo, eu estou em perigo, certo? Mamãe não tá aqui, minha segurança é mamãe pra criança, né? Normalmente a mãe é a segurança. Minha mãe não tá aqui, ela interrompeu. Ela vivia grudadinha com a mamãe, bum, interrompeu. Muitos casos acontece o quê? Primeiro dia de aula da escola das criancinhas. Amor interrompido, interrompeu ali. Mamãe sofre e filho também, porque sente a separação. Só que a mamãe sabe que no final do dia o filho tá em casa de novo, eles vão se rever, vai estar tudo certo e a vida continua. Pra criança, não. Ela nunca foi pra escola. Ela nunca ficou sem a mamãe. Ela nem sabe o que é o hospital, o que tá acontecendo com a minha mãe. As pessoas estão falando, não sei se minha mãe vai morrer, se minha mãe... Entende? Na cabecinha da criança? Então, na cabecinha dela era, a mamãe tá indo pra um lugar estranho, vai ficar uns dias lá e é perigoso o que ela vai fazer. A adrenalina, o cortisol, tudo que foi naquele momento no corpinho dessa criança, registrou ali uma memória. Se eu me separo de mamãe, é tudo isso aqui que causa em mim. Normalmente, síndrome do pânico, ansiedade, é isso aqui, tá? Que eu tô explicando. No caso dela, ela tinha dores de cabeça crônica. Então, toda vez que alguém viajava, que alguém saía, qualquer situação que tivesse essa quebra, essa separação, mesmo que momentânea, ela tinha dor de cabeça. Por quê? Porque ela racionalizava, ela pensava demais, ficava tudo muito aqui. Então, o corpo dela afetou a cabeça. Cada um afeta um lugar, tá, gente? Não quer dizer que todo mundo tem dor de cabeça, quer dizer que foi amor interrompido, que teve quebra. Não, tô dando um exemplo dela do que aconteceu, tá? No caso dela, o corpo dela registrou esta memória. Então, toda vez que ela se sente... Às vezes não tinha separação. Mas o fato dela se sentir separada, se sentir sozinha, acionava o botãozinho e a dor de cabeça dela vinha. Por que ela tinha dores de cabeça frequente? Porque ela tinha se separado. Voltou a sensação do eu tô sozinha, é perigoso, não tem ninguém comigo. Entende? E aí o que acontece? Vai refletir em todos os outros relacionamentos isso na vida dela. Porque às vezes, aí ela falava, eu falei, mas você não tem, né, umas amigas que você saia, que você... Voltou? Acho que voltou. Foi aí que eu falei pra ela, você não tem aí, né, pessoas que você possa sair, se divertir, ocupar a mente? E ela falava o quê? Eu não consigo sair justamente por causa da minha dor de cabeça. Ou seja, o ego muito lindo, né, o cérebro dela muito lindo, fazendo o quê? Não, você sair, fazer coisa diferente, vai gastar muita energia, uma coisa estranha, diferente. Não, fica aqui em casa que aqui tá tudo certo. Fica aqui em casa, que aqui a gente já conhece, você não vai gastar energia. Então, toda vez que ela tinha um convite de algo novo, vinha dor de cabeça. Ah, não, vou ficar aqui que é melhor. E era incrível como passava depois de um tempo que ela passou o momento do convite, a dor de cabeça depois passava. Mas ela já tinha desistido de sair. Todas as vezes. E aí, por que vinha dor de cabeça? Porque olha que louco que é o cérebro, né? Eu não posso sair porque eu tô com dor de cabeça, aí eu não saio, eu me sinto sozinha, me gera aquele gatilho de dor de cabeça, e aí fica nesse ciclo vicioso. Eu me sinto sozinha, vem a dor de cabeça, aí eu não saio quando eu tenho companhia, porque eu tô com dor de cabeça, e aí fica essa coisa aqui, ó. O seu cérebro, o seu ego dominando a sua vida, dizendo, não saia, não faça isso, não faça aquilo, porque aqui tá melhor, porque aqui é seguro, se você não sai é seguro, né? Eu não vou ter risco de ter algum problema, ser rejeitada por alguém se eu quiser e a pessoa não quiser, me sentir deslocada, enfim, um monte de coisas que a vida é isso, né? A vida são essas experiências que a gente tem aí fora. E você se priva de todas essas experiências porque o seu ego diz que é muito perigoso, que não vale a pena, que não é legal, não é seguro você passar por isso. E aí você vira um Walking Dead na sua vida porque você não vive. E aí você vira o quê? Um sobrevivente. Você entra no modo sobreviver.
Isso atrapalha todos os seus outros relacionamentos. Porque se alguém vem te chama pra sair, você não vai. Alguém chama pra sair, você não vai. Na terceira vez a pessoa para de te chamar. E aí você fala assim, as pessoas afastaram de mim. Não, foi você que se afastou. Sem perceber. Porque essa memória fez isso com você. Agora, como é que eu vou saber disso, Carol? Olhando pra dentro. Não tem como você saber isso. Se você não faz um processo de autoconhecimento, se você não olha pra dentro e entende como você funciona, como sua mente funciona, como seu corpo responde à sua mente. Não tem como. Não tem como. Só fazendo processo. É exatamente o que eu trato dessas clientes. E é tão lindo a transformação, porque ela percebe assim, ninguém me chama pra sair. Não tem ninguém. Aí trata. Nossa, que incrível. Começou a chegar convite, começou a chegar gente olhando pra mim. Por que será que as pessoas estão me olhando de repente? Foi do nada, né? A famosa frase, do nada começaram a olhar pra mim? Não, queridona, porque você tá olhando pra você. O outro é só um reflexo, o externo é um reflexo do interno. Quando eu começo a me olhar, quando eu começo a me valorizar, quando eu começo a fazer por mim, o outro chama atenção. Tem um cliente, ele é muito fofo, ele falou assim pra mim outro dia, Carol, é muito estranho, porque agora, ele era casado, ele se separou, e aí ele quis fazer o processo do despertar do adulto, né? E aí eu falei, bora, vamos fazer. E aí ele falou assim, Carol, é muito... Zero conhecimento, gente. Ele nunca tinha feito terapia, ele nunca tinha feito nada. Então ele veio virgem, veio virgem. E aí ele falou assim, Carol, é tão estranho agora, porque... Sabe, eu não tô mais preocupada assim quando eu saio, se eu vou pegar alguém, né? Ó, me falando, né? Se eu vou pegar alguém, se eu vou fazer não sei o que, não sei o que. Eu não tô preocupado. Nossa, a mulherada tá caindo em cima, Carol, e olha e fala que gosta. Eu recebo umas coisas que eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu falei, você tá surgindo, meu queridão. Você tá sendo você. Porque anos da sua vida você botou uma máscara pra tentar ser quem você não era, para conquistar uma pessoa que não era pra você. Quando você tira a máscara, quando você começa a olhar pra você e fazer coisas pra você, quando você se escolhe, você se torna interessante. Não é muito interessante? Você não fica intrigadinha quando você olha ali, o cara tipo, tá lá, tá fazendo dele, tá lendo, tá estudando, tá trabalhando, vai na academia, você vê aquele cara centrado, você fala, nossa, dá uma coisinha ali de olhar, você fica curiosa, né, pra saber o que esse cara faz, o que essa pessoa faz, né? É interessante. Tem um mistério ali. E esse mistério se torna interessante. Você se torna interessante. Porque você tá olhando pra você e fazendo por você. Quando você faz isso, você se torna interessante pro outro. Ele começou a olhar e ele falou assim, nossa, eu não imaginava. Tem uma das sessões que a gente trabalha muitas forças, né? As forças internas. Ele falou, nossa, eu nem imaginava que eu era tudo isso. Eu falei, pois é você quem tá me contando que é. Eu não te conheço. A gente tá fazendo aqui, é você que tá me contando. E aquilo aumenta. Por que é bom eu saber das minhas forças, saber dessas coisas internas, minhas forças, meus valores? Porque é isso que vai crescer sua autoestima. É isso que vai aumentar a sua autoconfiança, o seu amor próprio. E aí sim você tem uma firmeza na vida, você sai mais decidido e tudo isso cria uma proteção em você de que nada externo te afeta como te afetaria antes. Ai, Carol, quer dizer que nada vai me abalar? As coisas vão acontecer, só que o seu olhar para as coisas externas vão ser diferente. E quando você olha para o externo diferente, o seu mundo interno também já está diferente. É uma consequência. O seu olhar para o externo é uma consequência do seu olhar interno. Essa é a importância de você fazer um processo. Essa é a importância de você despertar o seu adulto. O que é o despertar o seu adulto? É cuidar da sua criança ferida, cuidar de todos esses traumas, de todas essas dores que você carrega a vida inteira sem saber e que atrapalham todos os seus relacionamentos, atrapalha o seu profissional, atrapalha o seu pessoal e você não sabe por quê. Então, o meu convite para você hoje é este: olhe para dentro, se trabalhe, se conheça. Deixa florescer esse adulto aí em você. Se você quiser saber mais deste programa, me manda aí uma mensagem no direct que eu te mando, te explico. É um processo maravilhoso, lindo, transformador. Se não quiser também, faça por você. Comece a olhar para dentro, faça o que é possível para você neste momento, mas faça, tome uma decisão. A primeira coisa que vai mudar a sua vida é a sua decisão. Quando você decidir mudar,
as coisas vão mudar. Certo? Eu espero que a live tenha feito sentido pra vocês. Eu vou embora, que eu tenho agora a comunidade aqui em Tega, eu tenho um encontro ao vivo com o pessoal da comunidade. Deixo um beijo pra você, deixo essa dica preciosíssima pra você olhar pra dentro. Quem quiser saber mais informações, me chama no direct depois, que eu mesma vou responder pessoalmente pra você, tá bom? Um beijo, obrigada pela sua presença aqui. Quarta-feira tem live de novo, vai ser lá no Amigos de Luz, eu deixo aqui avisado. E acho que essa semana eu ainda entro de novo por aqui, eu aviso. Um beijo pra vocês, boa noite, até mais.